Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente os espíritos, e vamos continuar tratando sobre as leis naturais. Dando continuidade, hoje falaremos no capítulo 9 da lei de igualdade. Como de costume, sempre deixamos uma pergunta para que a gente possa tentar responder ao final das nossas explanações. Se nós somos desiguais perante Deus, não é assim que é dito? Então, por que somos tão desiguais? Vamos ver? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. Então ele começa abordando sobre a igualdade natural. E ele fala o seguinte, lá na questão 803, ele começa a fazer essa explanação sobre a lei da igualdade. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Então, nós observamos que, na lei natural, todos nós somos iguais. Então, para que você possa viver na lei natural, na lei de Deus, é preciso que você tenha o quê? Consciência. E por isso estamos tão distantes de compreender e cumprir a lei natural, porque ela nos foge à compreensão, porque ela nos foge a esse entendimento maior que, uma vez entendida, você não precisa de lei nenhuma para segui-la. E você se torna um ser livre, um ser efetivamente liberto de todas as amarras. Mas até lá, vamos trabalhando, vamos adaptando o nosso ser, até estarmos inseridos perfeitamente na lei natural. Quando o homem compreende a lei natural, quando o homem está inserido e subordinado a essa lei natural, é um ser feliz. E ele nos fala sobre essa desigualdade, então, das aptidões. Já que nós somos iguais perante Deus, por que temos tantas aptidões diferentes? Justamente são as aptidões que vai dar essa diferenciação entre um ser e de outro. Não é superioridade, mas diferenciação. São os talentos que você carrega, são efetivamente as aptidões que você acumulou durante toda uma sua jornada através do processo reencarnatório, que vai te dar essa diferença. Ele nos fala, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive a mais ou menos tempo. Então já estamos vendo aí uma diferenciação. Uns viveram mais, outros viveram menos, de acordo com as suas escolhas e a vontade de progredir. Exatamente. Então, a diferença reside justamente aí, no tempo que o outro tem, quando a gente fala popularmente, de calçada. Um tem mais calçada andada do que o outro. E tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio, são as escolhas que fazemos. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si, todos os mundos necessários se tornam que os habitantes nos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então ele mostra que aqueles espíritos que já galgaram um elevado conhecimento, adquiriram elevadas aptidões, uma diversidade de aptidões, eles vão habitar nos planetas ou nos locais de menor aptidão. Para quê? Para auxiliar o seu progresso, para auxiliar o seu desenvolvimento. E aí nós vamos ver, muitas das vezes, aparecendo na Terra, espíritos de elevado padrão moral, espírito de elevado conhecimento, gênios, que chamamos de gênios, que são espíritos que vieram de outras esferas, de outros mundos, trazendo essa bagagem, esse conhecimento, mas mantendo a sua roupagem física humana. Então, o espírito que está desenvolvido e tem o propósito de auxiliar aquele grupo, auxiliar aquele povoamento ao seu desenvolvimento. Quando o espírito recebe a missão de auxiliar em mundos inferiores, conserva integralmente as faculdades adquiridas, pois não retrocede.
podendo escolher o invólucro ou a posição mais inferior com o fito de ajudá-lo a progredir. Então ele não chega, como muita gente pode pensar, que o espírito chega com um corpo extremamente exuberante, chamativo. Não, ele chega muitas vezes com o corpo mais simples possível. Alguns até carregando algumas até anomalias físicas, justamente para não despertar esse interesse. Ele vai cumprir a missão de auxiliar no desenvolvimento. Ele não está ali para estar nos holofotes. Muito ao contrário, ele foge dos holofotes. Ele é o mais humilde possível. Ele se mostra bastante afeto à caridade, auxílio ao outro. Ele não está preocupado com os vernizes sociais. Assim, a diversidade de aptidões, Kardec em sua nota fala que entre os homens não deriva da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenha chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos, em graus diferentes de desenvolvimento, estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei da caridade que o deve unir. Então, como eu já havia acentuado, esses espíritos vêm com esse propósito de ser caridosos em doar esse conhecimento, de doar essa aptidão para aqueles que menor têm conhecimento. É claro que isso vai depender do espírito que recebe a instrução, querer se instruir, se ele afastar de seu orgulho, de sua vaidade, de sua empáfia, ele mostrar efetivamente o desejo de aprender, ouvir os ensinamentos e colocar em prática, ele vai se desenvolver. O Cristo esteve entre nós, o Cristo nos legou ensinamentos de alta qualidade filosófica, nos ensinou padrões de evolução, o caminho de encontrarmos a felicidade. Todos aprenderam? Não. Nem todos aprenderam, aliás, a grande maioria não aprendeu. Muitos de nós estavam, inclusive, conviveu com o mestre em sua volta e não aprendemos a lição. Por quê? Nos faltava vontade. Não estávamos preparados para ouvir aqueles ensinamentos, não compreendíamos aqueles ensinamentos, tínhamos outros ensinos, outros interesses a preencher, por isso não aprendemos. É claro, qual a consequência disso? Retornar ao educandário. É isso que estamos fazendo, por não ter ouvido os ensinos preciosíssimos que aquele fantástico pedagogo deixou para todos nós. E por falar em lei da igualdade, nós temos que falar nas desigualdades sociais. Será que foi o Criador que colocou essa desigualdade social, esse desnível social que existe dentro da humanidade? Uns tão abastados, outros tão miseravelmente vivendo, uns morrendo de fome, outros morrendo de champanhe. Por que será essa diferença tão gritante que vivemos? E os espíritos nos respondem. A desigualdade social é criação puramente humana e que, na medida da evolução da humanidade, tais desníveis vão se apagando, deixando de predominar o egoísmo e o orgulho, ficando a diferença somente meritória. Logo, para aqueles que abusam da superioridade de suas posições sociais em detrimento dos mais fracos, renascerão em existência onde terão de sofrer tudo que imprimiram ao outro. Então, sempre as leis do Criador, ela vai te dar a oportunidade da correção. E essa oportunidade vai justamente estar no lugar do outro, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Então, por eu estar no lugar do outro, ou viver novamente, renascer no ambiente do outro, eu vou poder avaliar o quanto eu era equivocado, as minhas decisões, ou os meus posicionamentos, por ter sido abastado em uma época, venho sem essa condição para hoje experimentar todas as agruras daquilo que eu fiz o outro sofrer. Então, nós podemos observar que o progresso, ele causa também essa questão da desigualdade, que nós não estamos ainda com a nossa consciência desenvolvida a ponto de manter uma equidade, um equilíbrio social. Então, o progresso ele também acarreta essa desigualdade e que em determinado momento nós vamos entender que aquilo não era necessário e que nós podemos sim tratar os outros da mesma forma. Porque a posição social, ela não indica que um é melhor do que o outro, só indica que estamos ocupando posições diferentes, mas todos estamos concorrendo para o progresso. Então não existe aí um melhor que o outro, existe sim uma diferença. Agora, existe aqueles que têm um acúmulo de riqueza, que nem foi ele que gerou isso. E por que isso acontece? E ele nos mostra. A desigualdade das riquezas, quando providas do talento do indivíduo, é meritória.
Então, não nos é proibido adquirir riquezas. O problema é o que fazemos dessa riqueza. Agora, sermos ricos, sermos abastados, é um direito nosso quando conquistado através de mérito, através do uso adequado de nossos talentos. E aí vai relembrar a lição de Holden, né? Sermos possuidores e não sermos possuídos pelos bens. Exatamente. Então, nada nos impede de ter bens. Nós não podemos nos entregar aqueles bens fazendo com que eles ditem o nosso ser. Não, nós podemos ter riqueza e gerir nossa riqueza e trazer auxílio também ao próximo, ou seja, fazer dessa riqueza bons frutos. E você nota que a palavrinha Holden até usa exatamente essa expressão, o possuído, possuidor. O R de redenção. R de redenção. Quando você traz o R para você, que é a redenção, é possuidor e não possuído, você se liberta. Então, é permitido a riqueza? Sim, é permitido. Essa ideia, não, temos que ser humilde. Humilde o quê? Miserável? Não, não é isso que a doutrina nos diz, não é isso que o Cristo nos fala. Muito ao contrário, é necessário termos riqueza até para auxiliar os menos favorecidos. Então, nós temos que, através do nosso talento, adquirir, sim, as nossas riquezas para bem fazer uso dela. Então, entretanto, o que se assiste na grande maioria das vezes ser o produto de velhacaria e de roubo. Ou seja, as riquezas são conquistadas por esperteza, lesando, tirando do outro, explorando o outro. Então, essa construção dessa riqueza, que passa de geração para geração, ele tem consequências. Porque sim, ela não foi adquirida através de talento, ela foi adquirida através de artifícios, de manobra, de esperteza em lesar o outro. Então as riquezas herdadas, de igual forma, precisam ser analisadas sua origem, cujos frutos, na maioria das vezes, foram obtidos através de sofrimento, injustiça, expoliações de toda sorte de desvio moral na obtenção do acervo. Lá na questão 808 a 808A, que é falado sobre isso. Não penaliza o herdeiro a forma com que o instituidor adquiriu o acervo. Então o herdeiro não vai responder por isso, nós vamos ver mais um pouco quando que não será responsabilizado. É claro, se ele mantiver os mesmos procedimentos, é claro que ele vai ser arrastado tal qual o instituidor. Entretanto, se souber reparar através de obras a origem dessas riquezas, corrigindo as injustiças, poderá a reparação ser levada em conta para ambos. Ou seja, o herdeiro, vendo que aquela construção, aquele acervo veio de forma ilícita, ele pode dar uma destinação lícita, ele pode auxiliar através de obras, e com isso ele vai não suprimir a pena do instituidor, mas vai amainar essa pena através das obras que o herdeiro estará realizando em nome do instituidor. Então as divisões hereditárias estão circunscritas dentro de uma legalidade legislativa, devendo o instituidor sempre observar a igualdade no sentido de agraciar seus sucessores com o igual que iam. Assim, toda má ação que lese direitos de outro terá consequências amargas ao autor. Então, você buscar lesar, instituir uma riqueza maior para um herdeiro em detrimento do outro, é claro que isso vai gerar consequências. É claro que você está lesando alguém, é claro que você está diminuindo o acervo desse outro que deveria receber em igualdade de condição. Então, isso sim também será punido pela lei divina. E por que Kardec coloca essa questão? É porque a nossa legislação ela não permite isso. Ela define a forma como que vão ser repartidos os bens. Mas existem muitas legislações de outros países em que um herdeiro é privilegiado em detrimento dos demais. Então, está mostrando aqui que isso é errado, que a divisão equânime é que é a correta. No passado, a Bíblia tem várias passagens mostrando que o varão que era o detentor da riqueza do pai. E ele podia até em vida receber isso, e muitas das vezes ele, quando doava essa riqueza, em tese doava ao templo essas riquezas, ele poderia inclusive abandonar os pais. As coisas absurdas que Jesus veio para consertar, né? Uma legislação completamente equivocada, evada de interesses. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, ele nos fala o seguinte: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui ao seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então, quando através de nossos talentos adquirimos a riqueza, essa riqueza não nos pertence. Quando nós partimos, não levamos essas riquezas, não levamos um denário dessa riqueza. Então, nós precisamos entender que somos usufrutuários, precisamos fazer bom uso dessa administração que nos foi legada,
como Jesus nos fala da parábola dos talentos, aumentar esse acervo. Também não adianta você enterrar e nada fazer com esse talento, porque as traças irão corroer. E vai se tornar perdido. Vai se tornar perdido. Então, o bom administrador é aquele que, ao receber esses talentos, vai multiplicar por muitas e muitas vezes a riqueza, mas na certeza que não levará esses talentos, não levará essas riquezas, somente será usufrutuário, e que aprenda a fazer bom uso dessa riqueza para auxiliar aquele que menos tem, aquele mais desfavorecido em relação ao outro, né? Fazendo obras de elevada utilidade. Quando não, gerando empregos, gerando formas das outras pessoas também se beneficiarem desse talento. E Kardec, lá na questão 811 a 811A, também ele dá uma beliscãozinho, né? Lá na rapaziada materialista, lá na ideia do socialismo, do comunismo. É muito bonito de as suas formas teóricas, mas na prática não é isso que acontece. Então ele fala, é uma utopia julgar haver igualdade absoluta das riquezas, pois opõe-se a isso a diversidade das faculdades e dos caracteres. Dessa feita, a igualdade pretendida por alguns será desfeita em curto prazo pelas forças das coisas. Então, nesse quesito em que ele vai te mostrar essa impossibilidade, ele mostra que se as riquezas fossem repartidas igualmente, todos nós ficaríamos pobres. Então, há necessidade de ter essa desigualdade, sim. Há necessidade dessas riquezas estar concentradas em determinados números de pessoas, sim, para que aqueles que são menos favorecidos lute, busque, através da vontade e do esforço, atingir a essa classe mais favorecida. Então, essa desigualdade de riqueza, ela se torna necessária, sendo ela um instrumento de fazer com que o homem saia desse seu comodismo, desse seu aceitar as coisas que estão acontecendo e o força o progresso. Ou seja, eu diria, um acelerador do progresso, para que faça com que o homem abandone aquela tranquilidade, abandone aquela aceitação e vá buscar novos horizontes. Também é perguntado por que então são igualmente ricos todos os homens. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, ele vai nos responder essa questão. Não são por uma razão muito simples. Para eles são muito simples essa resposta, para nós é difícil, né? Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então está te mostrando que está em nossas mãos essas escolhas. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade, aquilo que já havíamos falado, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorreram para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitindo desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele aos homens as grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Então ele está te mostrando que essa necessidade, aquilo que nós damos um spoiler no início, mostrando essa necessidade de ocorrer esse desequilíbrio das riquezas para forçar, para mover, para tirar o homem dessa inércia e buscar o progresso. Então a desigualdade, ela acaba sendo um instrumento necessário para concorrer com o progresso, para auxiliar o homem a evoluir. Então nós vimos que somos criados simples e ignorantes, somos iguais perante Deus, nos diferenciamos uns dos outros pelas aptidões adquiridas nas diversas encarnações, uns mais, outros menos. Então, se essa riqueza fosse repartida igualmente, aqueles que têm aptidões para fazer multiplicar essa riqueza não teriam o suficiente para promover o progresso geral. E aqueles que não têm essa aptidão jogariam fora essa riqueza por não saber utilizá-la, por não saber bem empregá-la. Então, no estado atual da humanidade, é interessante que essa riqueza esteja na mão de uns, para que esses uns possam promover o progresso, gerando emprego, gerando riqueza, gerando desenvolvimento para a localidade, porque nem todos vão saber fazer isso. Basta ver que alguns que são agraciados com prêmios de loteria, bem em pouco tempo voltam a um estado de miserabilidade muito pior do que estavam. Né? Então, o bem-estar, de igual forma, nunca será igualitário, em razão de cada ser ter aptidões diferentes, empregando seu tempo naquilo que o apraz e não executando trabalho pelos quais nenhum gosto sente,
sendo esse o sentido do bem-estar, levando-os a fazer toda a tarefa útil na medida de suas aptidões dentro de um tempo razoável. Ou seja, você vai desenvolver o trabalho na medida do seu gosto, do seu desejo, e aí vai produzir com muito mais talento, com muita mais preciosidade aquela atividade. Tendo o homem perfeita compreensão do sentido de justiça, haverá uma harmonia reinante e entendimento das tarefas a serem realizadas por cada um. Conhecendo o critério de justiça, cabe à sociedade a responsabilidade em não permitir que seus membros caiam em desgraças, ou, ao caírem, ter mecanismos educacionais para ajudá-los a se recuperar, sufocando as más tendências. Então, lá na questão 813, ele também vai nos mostrar que essa dependência que muitas das vezes são criadas ao povo, dando eles determinados benefícios, sem educá-los, sem auxiliá-los a sair dessa situação, se torna algo pernicioso, se torna algo que os aprisiona, porque você não educa o indivíduo a se libertar. Devemos sim auxiliar os menos favorecidos, sim, dentro de um tempo razoável. E nesse tempo razoável precisamos educá-lo para que ele não volte mais àquela condição, para que ele continue o seu progresso. Mas o que se assiste na atualidade é exatamente o contrário. Esses instrumentos que o Estado utiliza, ele acaba gerando muito mais aprisionamento, muito mais interesses outros do que efetivamente recuperar a sociedade, dando a eles uma falsa impressão de auxílio, uma falsa impressão de riqueza, quando na verdade isso resultará num prejuízo para todos nós, inclusive para aqueles que têm aptidões e produziram. Dividimos, como dissemos, alguns temas são muito extensos, precisamos fazer alguns cortes. Então, esse assunto sobre a lei da igualdade, nós retornaremos no próximo encontro, onde vamos abordar outros assuntos complementares a esse que acabamos de falar. Lembrando a vocês que todas as nossas aulas estão na playlist Livro dos Espíritos. Visitem as playlists do nosso canal, porque não tem só o Livro dos Espíritos, tem os tomos também. Então, separado tomo 1, tomo 2, tomo único, elaborado pela FEB, dando uma visão geral da doutrina espírita. Então, fica aqui o convite para vocês visitarem as playlists e assistir os vídeos. E não esqueçam de dar o like, porque o like é o motivador, digamos assim, é um combustível que nos mantém a produzir esse trabalho que entendemos não ser nosso, e sim trazer conhecimento, trazer clareza daquilo que o mundo espiritual superior nos levou. Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que vocês tenham compreendido e que eu tenha respondido à questão inicial: por que somos tão desiguais? Somos porque temos aptidões diferentes. Isso um dia vai terminar? Sim, quando atingirmos toda a sociedade, atingir a plenitude do propósito para o qual foi criado, que ainda não é esse momento. Enquanto não atingirmos essa consciência, ainda teremos essa diferenciação, ainda teremos essa desigualdade social entre nós. Mas lembre-se, aos olhos do Criador, somos todos iguais. Fiquem em paz, veremos vocês no próximo encontro, e que a paz do Mestre Jesus habite no coração de todos nós.